Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero deixar aqui um versículo para a nossa meditação, alguns versículos para a nossa meditação, que está aqui no livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Meus amados e queridos ouvintes da palavra do Senhor, estamos aqui diante desta palavra, que ela vem trazer uma exortação a nós acerca da maneira como nós andamos. A palavra de Deus, ela vem dizer que nós não devemos ser nécio, mas devemos procurar andar, proceder sabiamente. E a palavra de Deus vai dizer da seguinte forma, que nós devemos remir o tempo, devemos remir o nosso tempo, porquanto os dias são maus. E nós vemos a maldade se multiplicando de uma tal maneira, tão incontrolável, que parece que não há mais o que se possa fazer para controlar a maldade. Mas uma coisa nós podemos fazer: remir o tempo, procurando conhecer a vontade de Deus. Por isso, o versículo 17 vai dizer: Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. É de suma importância, meus amados e queridos irmãos e ouvintes, entendermos qual é a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, parte C do versículo, vai dizer que a vontade de Deus, ela é agradável, ela é boa, agradável e perfeita. Então nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus. Nós não vamos aprender com o homem qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas a palavra de Deus diz que a unção que dele recebemos, ela nos ensina todas as coisas. E então, de que maneira nós vamos conhecer essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É por intermédio da sua palavra. Deus, ele deixou algo para nós que é inabalável, que é firme, que é eterno, que é a sua palavra. Tanto é que em 1 Pedro, a palavra de Deus vai dizer que céus e terra passarão, mas a sua palavra não passará. Se tem algo que não se corrompeu com os anos, se tem algo que nós podemos confiar, é na palavra de Deus. Todas as coisas são corruptíveis e perecíveis. Vemos tudo se degradando pouco a pouco, mas tem algo que permanece até hoje inabalável, que é a palavra de Deus. Nela você pode confiar. Muitos podem dizer: mas quem escreveu a palavra de Deus foi homens. Sim, a palavra de Deus, ela deixa bem claro. Foram homens que escreveram a palavra de Deus, porém, homens que foram ali inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Essa inspiração, ela veio sobre os homens, sobre aqueles que tiveram o privilégio de deixar os escritos para que nós assim conhecêssemos, no intuito de que nós pudéssemos conhecer a boa, perfeita e agradável de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o ímpio, ele não procura, ele não investiga, ele não procura entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele chega até a dizer no seu coração que não há Deus. Quando o homem coloca em xeque, ele coloca em discreto a palavra de Deus, ele está como ímpio dizendo que não há Deus. Mas a palavra de Deus diz que o justo, aquele que não procede impiamente, ele viverá pela fé. E ele crê, sem sombras de dúvida, que a palavra de Deus é a verdade. Assim Jesus disse aos seus discípulos,
que a tua palavra é a verdade. É ela que nos santifica. Salmo 119 vai dizer como santificará, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Esta palavra é inabalável, irmãos. Nós podemos confiar nesta palavra. Você, ouvinte da palavra de Deus, creia que esta palavra, ela é inabalável. E como aqui o conselho da palavra de Deus para nós, em Efésios capítulo 5, diz: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não sejais insensatos, entendei. Medita na palavra do Senhor. Salmo 1 diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, dos homens que colocam em descrédito a palavra de Deus. Ele não anda segundo... ele não se assenta na roda dos escarnecedores, aonde a zombaria, aonde ali o povo não quer saber da palavra de Deus, mas só quer saber da vontade da carne, não quer saber da vontade de Deus, porque o que nós vemos na sociedade hoje, a nossa volta, é o homem querendo satisfazer a sua vontade, é o homem querendo viver a vontade ali que a tradição lhe impôs, mas a vontade de Deus esquece. Essa é a última que interessa para o homem. Infelizmente, esta é a realidade da humanidade nos dias que nós estamos vivendo, mas não sejamos insensatos. Vamos remir o tempo, meditando na palavra do Senhor, buscando compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nossas vidas, para que assim nós possamos agradar ao Senhor. O homem só vai herdar o céu de glória, porque ele é melhor que os outros? Não. Porque ele procurou entender, compreender qual é a vontade de Deus, e assim, remindo o tempo, este homem ele vai passar a eternidade com Deus. Mas infelizmente, os homens que buscam somente satisfazer as suas vontades, as vontades da tradição que ele recebeu de seus pais, mas não busca entender na palavra qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, este homem, ele perecerá. Ele pode, até como diz um hino que nós cantamos, mesmo havendo paz, calma muito verás. Ele não teve um encontro com Jesus, mas esse hino ele diz: tu precisas de Jesus, mesmo havendo bonança. Se esse homem não compreendeu qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele perecerá. Mas se esse homem, ele pode estar lá no montouro, esse homem ele pode estar lá jogado nos cantos do esquecimento, como estava Mefibosete em Lodebar. Mas esse homem, se ele propôs em seu coração conhecer qual é a boa, perfeita e agradável de Deus, reconhecendo o amor de Deus por si, que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse homem, ele vai desfrutar da eternidade com Deus, porque ele reconhecendo, ele buscou remir o tempo, ele buscou estar na presença de Deus, como Mefibosete, após ser ali alcançado pela bênção, ele procurou estar na presença do rei. E esse homem hoje, ele procura estar na presença de Deus, reconhecendo quem ele é nessa mesa para a qual o Senhor tem o chamado, e quem é Deus também nesta mesa. Que Deus é Rei soberano, Ele é Senhor, Ele é o único e suficiente Salvador. Este homem agora, convertido e convergido a Cristo, este homem, ele tem uma eternidade para desfrutar, porque agora este homem, ele compreendeu qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e assim ele caminha pela fé, ele caminha convicto de que toda a palavra de Deus é verdade, e que ele por esta palavra é santificado, ele por esta palavra é purificado, ele por esta palavra ele é limpo, ele é lavado todos os dias, diariamente, ele é remido, ele é lavado pelo sangue do Cordeiro. Este homem
convergido e convertido a Cristo agora, este homem, ele tem um lugar de glória, ele tem um lugar de descanso, ele tem um lugar de repouso, porque agora ele não está mais procurando viver a sua vontade, procurando viver a vontade dos homens, a vontade da tradição, mas esse homem agora ele vive a vontade de Deus, e é isso que importa. Escolher viver a vontade de Deus todos os dias. Por isso que todos os dias estamos aqui desfrutando uma vida diária com Deus, né? Trazendo uma meditação da parte da palavra de Deus. E você não perca a oportunidade, todo dia tenha meditação, medite. Mas não fique apenas na meditação que você ouve aqui, porque a palavra de Deus ela diz que bem-aventurado é aquele que ouve. Mas antes ela diz bem-aventurado é aquele que lê. Leia a palavra de Deus, medite, investigue, para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Não sejais insensatos. É assim que o Senhor vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade. Deus vos abençoe em nome de Jesus.